Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira aula de Psicologia Organizacional do Trabalho. Como a gente teve um probleminha na transmissão da nossa videoaula, com a participação dos nossos acadêmicos, eu optei por fazer uma gravação da nossa aula novamente, então por isso a gente não tem a participação dos acadêmicos agora nessa videoaula. Tá? Mas eu vou abordar todo o conteúdo, estou inclusive usando o mesmo material. Tá? Então, nessa disciplina de Psicologia Organizacional do Trabalho, nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância da psicologia nas organizações, as teorias da psicologia, as questões comportamentais, como que isso impacta, como que a psicologia pode atuar em questões como liderança, conflitos, essas questões que a gente já estudou um pouco nas disciplinas de comportamento organizacional e na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é a psicologia. A psicologia, ela é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque ela tem um objeto ou um fenômeno singular de estudo. Então, ela tem um objeto ou um fenômeno que é próprio de estudo da psicologia. Então, por isso ela é considerada uma ciência. Mas nem sempre foi assim. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Ela é considerada uma ciência humana porque ela tem como objeto o homem e suas relações sociais. Então, é diferente da administração, por exemplo, que é uma ciência social aplicada, é diferente das ciências exatas, né? Então, ela é uma ciência humana por conta disso, porque o objeto de estudo dela é o homem e suas relações sociais, ok? O termo psicologia, a palavra, vem do termo psique, que significa estudo da mente ou da alma. Esse foi um conceito muito utilizado lá no comecinho da psicologia, quando ela ainda era trabalhada pela filosofia. Então, utilizava-se esse conceito como um estudo da mente ou da alma, baseado nessa perspectiva da filosofia. Com o passar do tempo, com a necessidade de que ela tivesse bases mais concretas, de que ela virasse uma ciência própria, separada da filosofia, e com a influência do positivismo, que é uma busca pela comprovação empírica das questões que foram levantadas pela psicologia, a psicologia veio com o conceito de que é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Tá? Então, por isso que eu falo que ela nem sempre foi considerada uma ciência, porque ela passou a ser considerada como ciência depois de um período evolutivo. A psicologia como ciência ela é considerada recente, ela data do final do século XIX. Por quê? Até então, a psicologia ela era vinculada à filosofia. Então, ela tinha uma perspectiva muito mais de se preocupar com o homem, né, com relação à natureza humana, né? Então, assim, a filosofia em si, a psicologia na filosofia, ela era muito mais baseada em reflexões sobre o homem, reflexões sobre o comportamento, e não tinha uma aplicação empírica, uma aplicação prática de pesquisas, de dados, para conseguir compreender a natureza humana, para conseguir compreender os comportamentos. Mas é importante destacar que da filosofia vieram importantes contribuições para o entendimento da natureza humana como um todo. Então a gente pode citar aí Sócrates, Platão e Aristóteles, que fizeram contribuições muito importantes para o entendimento da natureza humana e para a evolução da psicologia depois. A psicologia em si ela começou a se destacar como ciência, começou a se firmar como ciência através de um distanciamento daquela especulação sobre a essência humana. Então, a filosofia, ela era, como eu falei, ela era baseada muito mais em reflexões, especulações sobre a essência humana, sobre a natureza humana. Com o distanciamento disso e a busca por questões mais empíricas, a psicologia ela pautou-se muito mais num direcionamento para as formas de conhecer e de intervir sobre o ser humano com base no empirismo. Então, com base em questões mais práticas, com pesquisas mais práticas, com pesquisas mais concretas. E uma das áreas que apresentou, assim,
muita contribuição para a psicologia foram as ciências biológicas, principalmente através das teorias de evolução das espécies, né? A questão as teorias de Darwin foram contribuições muito importantes para a psicologia, e essa comparação entre comportamento humano e comportamento dos animais. Com base nisso, a psicologia começou a evoluir. Então a gente ouve muito falar dos estudos que fazem da psicologia utilizando os ratinhos, por exemplo, ou utilizando coelhos, né? Porque faz essa comparação entre os comportamentos humanos e os comportamentos humanos e o comportamento dos animais. Tá? Mas um marco importante da consolidação da psicologia como ciência é a criação do Laboratório de Psicologia na Alemanha, na Universidade de Leipzig, por William Wundt no final do século XIX. Então, se vocês forem procurar qual é o marco importante da criação da psicologia como ciência, foi a abertura desse laboratório. Tá? Então, isso é um fato histórico importante para a psicologia e marcou o início da psicologia como ciência. Então, aqui a gente tem uma evolução histórica, mais ou menos, da história da psicologia, do início da história da psicologia. Então, até o final do século XIX, a psicologia era relacionada à filosofia, então não era uma ciência separada. A partir do início do século XX, começou a surgir as primeiras escolas da psicologia mesmo, que tem um destaque importante, que é o behaviorismo ou comportamentalismo, e em outros lugares, né, quase que ao mesmo tempo, surgiram a psicologia de Gestalt e a psicanálise. As escolas, elas possuem diferentes abordagens, mas elas surgiram mais ou menos na mesma época. A partir dos anos de 1960, começaram a surgir algumas escolas mais recentes, como a psicologia sócio-histórica de Vygotsky, algumas outras mais recentes que a gente não vai abordar. Por quê? A ideia aqui é trazer as bases da psicologia, que foram essas teorias, né? Teorias da psicologia. A partir disso, a gente não vai estudar cada uma dessas novas, porque elas são desmembramentos, elas são evoluções dessas primeiras, tá? Então, se vocês forem olhar a história da psicologia, essas primeiras são as que marcaram mesmo de forma a dar o start mesmo da psicologia, tá? Então, o behaviorismo, o que é? O behaviorismo é também conhecido como comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento. Como o próprio nome já diz, behaviorismo vem do termo behavior, que diz comportamento, que significa comportamento. Então, a base dessa teoria é o estudo do comportamento. E como que se faz esse estudo? Através da comparação entre o comportamento humano e animal. Então, aqui a gente já vê as primeiras influências das ciências biológicas, né, lá da teoria da evolução das espécies. Aqui já se utiliza para fazer a base da teoria. Então, essa teoria, ela surgiu em busca de uma objetividade do estudo dos fenômenos psicológicos, como eu falei para vocês. Não era mais tão aceito ficar estudando o comportamento humano através de reflexões, através de conjunturas, através de suposições. Então, o que esperava-se é que tivesse uma objetividade maior no estudo dos fenômenos psicológicos. Então, o fundador dessa teoria do behaviorismo foi o Watson, e a partir daí começou-se a estudar com essa objetividade maior. Tá? Então, uma das principais contribuições dessa teoria é justamente a questão da previsão do comportamento. E aí aqui, aquele exemplo que eu dei da questão de utilizar, por exemplo, os ratinhos ou os coelhos, né? Isso foi muito importante nessa primeira teoria. Consegue objetivamente observáveis, que são ativadas por um conjunto de estímulos. Então, você faz um estímulo
e a pessoa ou o animal ele vai ter um comportamento que você consegue observar. Então, esses estímulos eles vêm do meio físico ou do social que o organismo se insere. Então, a ideia do behaviorismo é que o comportamento ele é previsível, que aí com a evolução dessa teoria vieram seguidores. O Skinner é um dos seguidores do Watson e ele trouxe uma teoria, ele trouxe uma defesa do condicionamento operante. O que significa? Ele diz que a aprendizagem de comportamentos ela ocorre por meio da ação do organismo no meio e dos resultados decorrentes. Então, de acordo com o tipo de resultado que a pessoa vai ter, ou o tipo de ação que ela vai ter, ela vai aprendendo os comportamentos. E aí ele separa em dois tipos. Ele diz que pode ter dois tipos de reforço para esses comportamentos: o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo, ele é todo evento que aumenta a probabilidade de futura resposta que o produz. Então, vamos supor que a pessoa, lá nas organizações, um funcionário, ele deu uma boa ideia, ele teve iniciativa, procurou, pesquisou e ele traz uma inovação para a empresa. Quando ele tem ele vai receber uma recompensa por isso, seja financeira, seja de valorização. Quando você dá essa recompensa, você faz um reforço positivo para que aquele funcionário ele busque esse comportamento novamente. Então, aumenta a probabilidade de uma futura resposta que o produz. Então, essa é a ideia do reforço positivo. O reforço negativo é todo estímulo aversivo que, ao ser retirado, aumenta a chance de se produzir a conduta. Então, se você trabalha numa organização que não tem valorização do funcionário, que o chefe é super carrasco e tal, não dá liberdade para o funcionário. Quando você tira esse chefe ou você muda o comportamento desse chefe, você aumenta a chance do funcionário ser mais produtivo, ser mais auxiliar muito mais no processo de inovação. Então, o reforço negativo é algo aversivo que quando você tira, você aumenta a possibilidade de comportamento positivo. Essa é a ideia do reforço negativo. Além da questão do reforço positivo e negativo, o Skinner também traz uma discussão sobre a questão da punição, né, que é muito utilizada na vida organizacional. Então, ela é muito aplicada na vida organizacional, principalmente relacionada a essa perspectiva da punição. Mas é importante a gente destacar aqui que, apesar de eu não entrar nessa discussão sobre a punição, né, do Skinner e tal, mas é importante a gente destacar que a punição ela deve ser considerada, ela deve ser usada com muito cuidado. Porque senão, se você utiliza muito o processo punitivo numa organização, você cria uma cultura organizacional punitiva, que as pessoas elas não vão ter, e aí não se faz uma reflexão sobre o erro. Então, às vezes a pessoa errou, você vai lá e pune, e não faz uma reflexão sobre o porquê aconteceu aquele erro, como podemos evitar. Então, a ideia na organização, o ideal é que você sempre trabalhe os erros, né? Que você consiga trabalhar os erros. E se você cria uma cultura organizacional punitiva, você não consegue fazer essa gestão dos erros de forma mais eficiente, né? Aí depois a gente tem a psicologia de Gestalt. O termo Gestalt, ele é um termo alemão de difícil tradução para o português. Então a gente não tem um termo específico para traduzir o termo Gestalt. Mas ele pode ser encontrado como forma ou psicologia da forma. Tá? Então não tem um termo específico, então vocês não vão conseguir encontrar uma tradução para isso. Tá? O que é a psicologia de Gestalt? Essa teoria da psicologia de Gestalt, ela buscou uma série de princípios para dizer que, assim, que
os elementos da experiência que a pessoa tem, eles não são suficientes para caracterizar o todo da percepção. Então, qual que é a ideia da psicologia de Gestalt? Olha, eu tenho uma percepção sobre determinado assunto. A experiência que eu tive com relação àquele assunto, ela não é suficiente para caracterizar toda a minha percepção. Porque a minha percepção, ela é influenciada por outras questões, por outras influências que vão formar a minha percepção. Então, a grande defesa da psicologia de Gestalt é de que o todo, ele é mais do que a soma das partes. Teve uma colega que até colocou no ambiente virtual, assim, fez uma analogia. Então, é mais ou menos assim, a leitura de uma página do livro não é suficiente para eu compreender o livro como um todo. Exatamente. Então, o livro em si, ele é mais do que a soma de cada uma das páginas. Ele é a relação de todas as páginas. Então, para você compreender o livro, você precisa ler do começo ao fim, fazendo a relação entre as páginas. Não dá para você ler a página 10, depois você ler a página 20, depois você ler a página 50, e você achar que você leu todas as páginas aleatoriamente, você vai compreender tudo. Então, essa é a ideia. O todo, ele é mais do que a soma das partes. Até porque a percepção de cada uma das partes, ela não é suficiente para você compreender o conjunto do fenômeno. Você precisa compreender o todo. Tá? Então, essa psicologia de Gestalt, ela é muito utilizada principalmente para você analisar as questões de culturas e subculturas organizacionais. Porque lembra que eu expliquei para vocês lá na disciplina de comportamento organizacional, de que as organizações elas têm diversos grupos que têm subculturas organizacionais? Então, você não consegue compreender como que cada subcultura pode influenciar o comportamento das pessoas e influenciar como que essas pessoas percebem a realidade da organização, olhando elas isoladamente. Então, você precisa olhar como um todo. Então, essa é a ideia da psicologia de Gestalt. Aí a gente tem a psicanálise, que a gente já estudou na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente estudou bastante sobre a psicanálise, que é uma teoria que diz que a personalidade é dividida em consciente, inconsciente e pré-consciente. Então, a psicanálise, o grande nome da psicanálise é o Freud, né? Sigmund Freud, que trouxe diversas discussões, principalmente relacionadas à área da sexualidade, né? E que traz um enfoque psicanalítico, para a discussão da psicologia. Então, de acordo com o enfoque psicanalítico, a personalidade das pessoas é dividida em consciente, inconsciente e pré-consciente. Isso eu já expliquei para vocês lá na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, que diz que o consciente é a parte que a gente tem contato com o mundo exterior. O pré-consciente é algo que está um pouquinho abaixo, que está um pouquinho abaixo da superfície da consciência, mas que a gente consegue até acessar. E o inconsciente é um material difícil de recuperar, que está bem abaixo da superfície da consciência, mas que influenciam as nossas ações. Além disso, o enfoque psicanalítico ele diz que a personalidade ela é dividida em 3 aspectos: o ID, o ego e o superego. O ID é a parte responsável pelos nossos instintos, impulsos, desejos inconscientes. Ele requer uma satisfação imediata, então não importa as consequências da ação, não importa. O que importa é que eu quero satisfazer minha necessidade. Então, são a parte dos instintos. O ego, ele já vem mais como, não, peraí, vamos pensar. O ego é um controle mais consciente. Ele traz um aspecto mais racional da personalidade e é a parte também que cria os mecanismos de defesa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o ego, ele faz esse contraponto. E o superego é o aspecto moral da personalidade. Ele atua como um juiz mesmo, que é onde tem os nossos modelos de conduta, os nossos códigos morais, que dizem assim, você tá com vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, tô com vontade de... Vou pegar com um caso extremo. Tô com vontade de matar aquela pessoa. Mas o superego diz, não, matar não. Matar é
errado. O seu modelo de conduta diz, não pode. O ego, eu diz, espera aí, mas se eu matar aquela pessoa, eu vou ser preso, vou perder anos da minha vida, vai valer a pena. Então, essa é a diferença. O ID, ele quer a satisfação imediata, ele não tem essa questão de avaliação. O ego, ele faz uma avaliação mais racional e o superego é o que diz os aspectos morais, que é tudo que você aprendeu como certo e errado e que define, olha, não pode fazer isso porque isso é errado, tá? Isso a gente já estudou na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, mas eu quis trazer justamente para relembrar. E aí, como eu falei aqui, o ego é a parte que cria os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles são aspectos muito importantes da vida organizacional, porque eles ajudam a compreender um pouco alguns comportamentos das pessoas. Então, uma das principais aplicações da psicanálise na vida organizacional é justamente com relação aos mecanismos de defesa. Então, quais são esses mecanismos de defesa? A gente também já estudou, mas vamos relembrar. Projeção, que é você projetar, atribuir a uma outra pessoa algum sentimento, emoção que você está sentindo, você projeta em outra pessoa. A identificação é quando você se identifica com outra pessoa mesmo. Você se identifica com as ideias dela, com os comportamentos dela, né? A formação reativa é quando você tem um comportamento diferente do comportamento verdadeiro por culpa. Então, vamos supor que você seja, vou dar um exemplo aqui de novo vamos supor que você seja uma pessoa preconceituosa. Aí você está trabalhando numa organização e aí colocam alguém para trabalhar com você e você começa a ter um comportamento diferente do que você normalmente tem. Mas por quê? Porque você tem culpa. Então você muda seu comportamento, apesar de você de você ser preconceituoso com aquela pessoa, de você não aceitar que é trabalhar com aquela pessoa, mas você acaba fazendo diferente por culpa. E aí isso vai ter alguns reflexos. A racionalização. A racionalização é quando você inverte as razões para justificar um comportamento. Então, às vezes, você tem um tipo de comportamento e aí a pessoa fala assim, mas por que você está fazendo isso? Aí você dá uma série de razões para justificar isso, mas que são fantasiosas, são coisas que você inverteu as razões, você disse assim, às vezes você Às vezes você tem um problema com o seu colega de trabalho, e aí você começa a ter problema, a ter atrito com aquela pessoa, aí fala assim, mas por quê? Aí você começa a trazer questões que não são relacionadas àquilo para justificar o seu comportamento. Tá? Então isso é racionalização. A regressão é quando você tem um retorno ao nível anterior. Por exemplo, você aprendeu a fazer um trabalho, você lida super bem com algo. Você aprendeu a lidar com uma máquina super bem e tal, e aí chega o seu gestor e fala assim, olha, como você sabe, como você aprendeu muito bem, eu quero que você treine os demais. Mas você tem uma dificuldade muito grande com falar em público, né? Você é uma pessoa tímida. O que você vai ter como mecanismo de defesa? Você vai ter uma regressão, você vai começar a cometer erros com relação àquele trabalho que você já sabia fazer muito bem. Então chama regressão. Isso acontece muito com as crianças. Em um processo traumático ou numa situação de não querer, a criança ela volta a ter comportamentos anteriores. Por exemplo, às vezes a criança, quando nasce um irmãozinho, ela volta a chupar chupeta, ela volta a usar fralda. É uma regressão a comportamentos anteriores como mecanismo de defesa. A negação, ela é um bloqueio externo. Então, as coisas estão ali, na sua frente, estão acontecendo, mas você fica negando. Você fica negando para se proteger, tá? E o deslocamento é você deslocar sentimentos, atenção para uma outra situação para evitar algo que está acontecendo como um mecanismo de defesa. Então, está acontecendo um problemão na empresa. Você precisa resolver. O que você faz? Em vez de se preocupar com aquele problema, em vez de fazer coisas para aquele problema, você vai tentar resolver algo aleatório, alguma coisa que não tem importância. Mas é um deslocamento da sua atenção como um mecanismo de defesa.
Então, esses são os principais mecanismos de defesa que foram defendidos pela psicanálise e como que a gente vê isso principalmente na vida organizacional. Além dessas, como eu falei, tem algumas abordagens mais recentes, como a psicologia sócio-histórica, que data aí dos anos 60. Outras abordagens também que vieram nessa época, a dos anos 60, vem a psicologia humanista. Nos anos 70 vem a etologia, a psicologia cognitiva. E nos anos 80 e 90, a neuropsicologia, neurociências, que a gente não vai abordar aqui. Como eu falei, a gente vai trabalhar mais a questão inicial da psicologia, tá? Então, gente, essa primeira parte é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula a gente vai trabalhar na próxima sexta-feira, né? Que é com relação à evolução da psicologia no Brasil. Como a gente fez essa aula ao vivo, a gente perguntou se tinha dúvidas lá e tal, então quem tinha dúvidas mandou. Mas como a gente está agora gravando essa aula, uma aula gravada, se você tem alguma dúvida com relação a tudo que eu falei aqui, você pode mandar lá no fórum, no espaço de interação, que a gente vai responder as dúvidas de vocês lá, tá? E aí, a segunda parte da nossa aula de hoje, eu vou trabalhar algumas questões do ENAD. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o ENAD, eu imagino que sim, né? E a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas ao ENAD, que estão relacionadas principalmente à nossa disciplina e a disciplinas que a gente já fez, como a disciplina de comportamento organizacional e desenvolvimento pessoal e profissional. Como eu falei para vocês, essas três disciplinas, elas estão muito relacionadas. Né? Então, uma tem impacto na outra, a gente vai ver conteúdos muito próximos em algumas coisas, né? Em diferentes perspectivas, mas os conteúdos são próximos. Então, vocês vão ver que aqui eu vou trabalhar algumas coisas que a gente já trabalhou lá, e aí a gente vai utilizar também como uma forma de revisão. Além disso, eu quero mostrar para vocês algumas questões que são similares a questões que eu coloquei nas atividades de vocês, para vocês entenderem como que faz essa reflexão, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão do tipo caso. É um estudo de caso. Eu uso muito esse tipo, né, de questão. Eu sempre dou uma situação para vocês e aí eu faço uma pergunta com relação a essa situação, trazendo algo das teorias que a gente estudou. Por que eu faço isso? Porque é importante vocês conseguirem olhar para as situações práticas e conseguir aplicar o que vocês estudaram. Então, se vocês estarão lá no dia a dia de vocês, trabalhando nas organizações, acontece uma situação, vocês vão pensar assim, olha, essa situação se enquadra em tal teoria que a professora falou. Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: Gabriel conseguiu seu primeiro emprego como auxiliar administrativo na seguradora Grandes Amigos, mas não se sente entusiasmado com suas tarefas. Comumente se atrasa, falta e não cumpre suas obrigações. Assim mesmo, a gerente de Gabriel mantém os elogios e prêmios, em uma tentativa de mudar o seu comportamento. Mas o que está conseguindo é o descontentamento da sua equipe. Aí pergunta, a atitude dessa gerente está correta? Então, vamos lá. O que diz a questão? A gente tem um funcionário que não cumpre as suas atividades, que falta, se atrasa, e aí a gerente, ao invés de utilizar o padrão de punição, ela mantém os elogios e prêmios, pensando que com isso ela vai mudar o comportamento dele. E isso acaba causando um descontentamento da equipe. Então, a pergunta é, se a atitude dessa gerente está correta? Primeira coisa que vocês teriam que refletir é, está correta a atitude dela? Sim ou não? E aí depois a gente vai para a análise das respostas. Então a primeira, não, pois ela deveria incentivá-lo a estudar assuntos que de fato lhe interessem, mesmo não sendo relacionados ao trabalho atual. Espera aí. Eu, como gerente, eu tenho um funcionário que se atrasa, que falta, que não cumpre as minhas obrigações. Ao invés de
eu digo que o meu comportamento de manter os elogios e prêmios para ele não está certo, porque o que está certo é eu incentivar ele a estudar assuntos que não estão relacionados com o trabalho? Não, né? Porque assim, não faz sentido nenhum eu incentivar ele a estudar coisas que não estão relacionadas ao trabalho. Começa por aí. Aí a letra B. Não, pois o reforço dado ao comportamento errado aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer em situações semelhantes. Vocês lembram lá que a gente falou sobre o reforço positivo e o reforço negativo? E ele diz que quando você dá um reforço positivo, você aumenta a chance daquele comportamento acontecer. Então, no caso dela, ela está dando um reforço positivo. Então, qual que é a ideia? Ela aumenta a probabilidade desse comportamento dele continuar acontecendo. Certo? Então, ela está dando um reforço positivo para uma situação negativa. Então, ela está incentivando ele a continuar errando. Pela perspectiva da teoria do comportamento, né? Aí depois a gente tem, sim, pois a atitude da gerente acabará por influenciar os outros funcionários a ter uma atitude mais compreensiva em relação a ele. Gente, os outros funcionários, o problema dele é a falta de compreensão dos colegas? Não, não é, porque fala assim, ó, que ele não se sente entusiasmado com suas tarefas. Em momento algum diz que os funcionários são os culpados, os outros funcionários. Então, essa está errada. A letra D. Sim, pois ela conseguirá ao longo do tempo adquirir a confiança do funcionário e mudar seu comportamento. Será? Provavelmente não, né? E a letra E. Sim, pois se ela premiasse o comportamento indesejado, Gabriel acabaria por entender seus erros e mudaria seu comportamento. Será? Novamente, essa letra D e a letra E são muito parecidas. Então, se uma tivesse certa, a outra também estaria, né? Então, não é. E aí, lembra que eu falei da letra B, que a atitude dela não está certa, porque se ela der um reforço positivo em uma situação negativa, ele vai continuar fazendo errado? Então, a resposta correta nesse caso é a letra B, pois o reforço dado ao comportamento errado aumenta a probabilidade desse mesmo comportamento se repetir. Então, a certa seria a letra B. Então, essa é uma questão típica que eu sempre utilizo, que é assim que vocês precisam analisar. Aí a gente tem uma outra questão que é do tipo múltipla escolha complexa, que fala, que tem várias opções e vocês precisam avaliar quais dessas opções estão corretas. Então, fala sobre a personalidade. E ele diz o seguinte: os teóricos da personalidade divergem sobre as questões básicas da natureza humana. Livre-arbítrio versus determinismo, natureza versus criação, importância do passado versus presente, peculiaridade versus universalidade, equilíbrio versus crescimento e otimismo versus pessimismo. Esse é um trecho de um livro chamado Teorias da Personalidade. Então, geralmente, esse tipo de questão, ele traz um texto base, que serve como base até para vocês compreenderem algumas coisas das alternativas, mas não necessariamente só o que está ali. Então, mais uma vez, vocês vão ter que fazer um resgate lá ao que vocês aprenderam. Então, considerando as diferentes questões implícitas nas teorias da personalidade, vejam que ele fala assim, ó, as diferentes questões implícitas nas teorias da personalidade. Ele não puxa necessariamente só para o texto. Avalie as afirmações abaixo. Então, a afirmação 1. Diferenças culturais afetam o desenvolvimento da personalidade e, portanto, a natureza humana. Gente, o que é personalidade? Personalidade são características, traços, aspectos nossos que são aprendidos ao longo da vida. Não é inato. A gente não nasce com a nossa personalidade formada. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Ela muda pouco, não muda muito, mas ela muda de acordo com as nossas experiências, tá? Ela é relativamente estável, mas ela pode mudar de acordo com o tempo. E aí, como que a gente forma a nossa personalidade? De acordo com as experiências que a gente teve, de acordo com as crenças da nossa família. Então, as diferenças culturais, elas afetam sim o desenvolvimento da personalidade. Então, essa primeira
é uma alternativa correta. Porque sim, a nossa personalidade ela é afetada constantemente pelas diferenças culturais, pelas nossas experiências, pelos contatos que a gente tem. Aí a número 2. As teorias da personalidade diferenciam-se porque partem de diferentes concepções da natureza humana. Gente, essa aqui, a resposta está no trecho do texto. Os teóricos da personalidade divergem sobre as questões básicas da natureza humana. Se a frase diz que as teorias da personalidade diferenciam-se porque partem de diferentes concepções da natureza humana, e o texto diz que os teóricos divergem sobre questões básicas da natureza humana, a resposta está lá em cima. Então, a número 2 está correta também. Aí a número 3, personalidade. Conceito que envolve características pessoais, mais permanentes e estáveis, pode variar de acordo com as circunstâncias do seu desenvolvimento. Como eu falei o conceito de personalidade, então aqui necessariamente vocês já sabem que essa tá certa, né? Porque é o conceito que eu dei de personalidade. E aí a número 4. Aspectos internos influenciam o comportamento das pessoas em diferentes situações e definem sua personalidade. O que eu falei para vocês que define a personalidade? São as experiências que as pessoas têm, as diferenças culturais, as questões das crenças, dos valores, da família que vão passando para a pessoa. Então, não são aspectos internos, são aspectos externos também. Então, a resposta certa é a 1, 2 e 3. Então, essa 4 está errada, tá? E aí, essa aqui é uma questão do tipo asserção-razão, que é uma questão que traz um texto base, aí a gente traz algumas afirmações e a gente estabelece uma relação entre elas e a gente precisa avaliar se as afirmações são verdadeiras ou são falsas e se tem relação entre elas. Então, vamos ao texto base. Os novos paradigmas gerenciais requerem funções descentralizadas, participativas, interdependentes e integradas. O desenvolvimento organizacional depende da melhoria contínua dos processos de gestão, de apoio e de base, pois a eficiência dos processos depende dos referenciais e recursos nele utilizados. O ser humano é totalmente determinante nesses novos paradigmas, pois sua capacitação e motivação é que torna possível o aumento da eficiência dos processos e da produtividade de qualquer organização. Então, aqui é um texto base que foi retirado de um site sobre gestão participativa. E aí ele traz o seguinte, a questão. A partir dessas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, primeiro nós vamos avaliar as duas asserções. A primeira, na gestão participativa, as estruturas são descentralizadas, o que torna os relacionamentos cooperativos uma ferramenta essencial para a superação dos conflitos internos dos processos produtivos. Como a gente estudou lá na disciplina de comportamento organizacional, quando a gente tem uma gestão mais participativa, mais aberta, necessariamente as estruturas elas são descentralizadas, né? Existe uma participação maior, então as estruturas de comando são descentralizadas. E aí, nesses casos, a gente sabe que tem muitos conflitos internos, porque não tem, porque cada um dos gestores, né, que quer trazer para si, mas tem uma visão, enfim. E aí, para resolver esses conflitos, o que a gente faz? A gente tem os relacionamentos cooperativos. Então, essa primeira afirmação, ela está correta, como a gente já estudou nas outras disciplinas, e a gente já sabe que em ambientes com funções mais descentralizadas, gestão mais participativa, claro que os relacionamentos cooperativos, eles são ferramentas essenciais para a superação desses conflitos. Então, a resposta 1 está correta, é verdadeira. A pergunta 1, a asserção 1. A asserção 2 diz: a adoção de estratégias de gestão que valorizam o potencial humano favorece maior grau de envolvimento entre funcionários e gestores, democratizando as relações sociais e intensificando as redes de comunicação. A gente já estudou também com relação às teorias motivacionais, com relação à questão da liderança, que sim, quando utiliza estratégias de gestão que valorizam mais o potencial das pessoas,
existe um envolvimento maior entre os funcionários e os gestores, existe uma democratização maior das relações sociais e também uma intensificação das nossas redes de comunicação, né? Então, essa asserção também é verdadeira. Então, a 1 e a 2 são verdadeiras. Aí vamos olhar lá as nossas respostas. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Aí a letra A asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta de 1. Voltamos depois aqui. A letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta de 1. Voltamos aqui depois também. Aí a C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma falsa? Não, porque a 2 é verdadeira também. A D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é verdadeira? Não, porque a gente viu que as duas são verdadeiras. E a letra E, a asserção 1 e 2 são proposições falsas. Também não. Então, nós ficamos aqui entre A e B. Então, nós já sabemos que as duas são verdadeiras, agora nós vamos analisar a relação entre elas. Quer saber se a 2 é uma justificativa para 1 ou não? Então, vamos lá. A 1. Na gestão participativa, as estruturas são descentralizadas, o que torna os relacionamentos cooperativos uma ferramenta essencial para a superação de conflitos internos nos processos produtivos. Por quê? A adoção de estratégias de gestão que valorizam o potencial humano favorece um maior grau de envolvimento dos funcionários e dos gestores, democratizando as relações sociais e intensificando as redes de comunicação. É uma justificativa? Não, não é. Por quê? Não necessariamente a adoção de gestão de estratégias que valorizam o potencial humano justificam a questão de que na gestão participativa os relacionamentos cooperativos ajudam a superar os conflitos internos. Então você precisa fazer essa relação. Então, se essa segunda é uma justificativa para a primeira ou não. Então, não é. Então, a resposta certa é a letra B. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta de 1. Eu coloquei esse tipo de questão nas atividades de vocês, então quando vocês forem fazer, olhem dessa forma, tá? Aqui subiu errado, foi para o A, mas na verdade é a letra B, é porque houve uma desconfiguração aqui do slide, tá? É a letra B. Bom, gente, finalizamos aqui a nossa videoaula. Na próxima aula, na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar o restante do conteúdo da aula 1 e vamos trabalhar também mais algumas questões. Então, não deixem de assistir. Quem perdeu, tente assistir a aula na próxima sexta-feira. E caso vocês tenham dúvidas, pode mandar lá no espaço de interação que a gente responde, tá? Desejo a todos bons estudos e uma boa semana. Um abraço.